Pois é. E o imposto de renda, ele está mais justo, mais equilibrado com relação àquele que ganha menos e àquele que ganha mais? A situação melhorou, mas ainda está longe de cumprir os ditames constitucionais. Antes, o imposto de renda da pessoa física tinha duas alíquotas apenas, 15% e 27,5%. A partir do ano passado, surgiram mais duas alíquotas. Hoje são 4, 7%, 15%, 22,5% e 27,5%. Já é uma tentativa, mas uma tentativa tímida de se ajustar o imposto de renda à capacidade econômica dos contribuintes. Por quê? Porque as faixas são muito próximas. Logo se cai na faixa máxima, a faixa dos 27,5%. Então veja, um médico que ganhe R$4.000 por mês, ele já está na faixa do Antônio Emílio de Moraes, que é sabidamente o homem mais rico do país. Então, para esse empresário, 27,5% é pouco. Ele não deve achar, mas é pouco. Se ele fosse cidadão europeu, seguramente estaria na faixa dos 55%. Para um médico, é muito. Talvez, se fosse cidadão europeu, estava na faixa isencional. E eu vou além, se me permite. Claro. Para que o imposto sobre a renda fosse justo, seria preciso aumentar as deduções e os abatimentos permitidos. Hoje, quase nada pode ser deduzido da base de cálculo do tributo. Então, veja, pode-se deduzir a despesa médica hospitalar, mas não se pode deduzir a despesa com medicamentos. Ora, são os medicamentos que produzem a cura. Agora, por que não se pode deduzir? Porque a fiscalização é difícil. Ora, se a fiscalização é difícil, então se burla um direito fundamental do contribuinte, o direito à vida, o direito à saúde. Dou mais um exemplo. Pode-se abater despesa com educação própria ou de dependente econômico, mas qualquer um que tenha filhos de idade escolar ou que custeie os próprios estudos, sabe que o que se pode abater representa, às vezes, uma mensalidade por ano, sendo que é dever do Estado propiciar a educação a todos. O Estado não cumpre o dever, o cidadão é obrigado a pagar para ter ensino, é um direito fundamental, e não pode descontar o que pagou da base de cálculo do imposto sobre a renda. Enfim, há uma série de outros pontos, mas eu gostaria que também os colegas participassem da discussão. Mas é preciso aperfeiçoar a tributação por meio de imposto sobre a renda. Pois é, e onde mais podemos avançar, o país podia avançar nessa questão do imposto de renda aí? Tem um exemplo interessante e foi aplicado no estado de São Paulo e mostra como a questão da sonegação é uma questão também cultural, né? Primeiro que a sonegação não é exclusiva do empresário, né? A ideia é que o empresário é o grande sonegador, isso não é verdade. Quer dizer, a pessoa física também sonega. Claro, claro. E a oportunidade nem sempre é a mesma, né? Mas a pessoa física, quando recebe um aluguel, quando pode receber um dinheirinho ali e não declarar, ela acaba fazendo igualmente. Então, essa questão do empresário ser como um grande vilão na sonegação não é verdade. E uma experiência interessante, e até mostrou o nível de sonegação de um determinado setor, que é o setor de bares e restaurantes, foi feito pelo Estado de São Paulo, que criou a chamada Nota Fiscal Paulista. A Nota Fiscal Paulista é a possibilidade de que o cidadão, ao adquirir um produto, um bar, um restaurante, ele possa vincular a nota fiscal ao seu CPF e, com isso, ele recebe uma parcela do imposto que incidiu naquela operação, da qual quem paga é o fornecedor da mercadoria, mas quem suportou o ônus financeiro foi o consumidor. E ele recebe em conta corrente, em dinheiro, uma parcela desse imposto naquela operação. Quando criou a Nota Fiscal Paulista, levou-se, sem nenhuma fiscalização, levou-se a arrecadação abruptamente em poucos meses. Quer dizer, então, reforma tributária se faz também olhando para o espelho, né? É uma né? questão cultural também, né? As pessoas não pedem nota e muitas vezes até com quase uma conivência com o próprio empresário. Eles se sentem tão lesados. Mas talvez isso aconteça também em função do nosso jeito de ser, nosso jeito latino de ser, nossa formação cultural, de que nós olhamos pensando, vem cá, minha vida mudou? Diretamente ela mudou, não mudou? Tem um benefício com isso? Pois é, eu tenho um ganho com isso, né? Hoje todo mundo em São Paulo, aproveitando o que o Ricardo colocou, hoje todo mundo em São Paulo pede a nota fiscal eletrônica. Não só a extensão em relação à possibilidade de você reverter em dinheiro, mas há também a possibilidade de você abater no débito relacionado ao seu IPVA. Então, quer dizer, você tem a possibilidade de estar quase zerando o seu imposto sobre o veículo automotor, tendo um benefício direto. Mas é uma forma inteligente.
criar uma cultura, quem sabe, né, de emissão cultura de tributária. Se bem que né? o consumidor abdica da sua privacidade, porque ele desvenda a sua vida em todos os seus aspectos, até as suas preferências gastronômicas acabam sendo divulgadas. Mas isso Alguém aí... vai dizer, não, o governo não tem interesse em divulgar. Sim. Depende, né? Se aquele cidadão se torna incômodo, logo essas informações serão postas à nu. Agora, enquanto o indivíduo permanece no anonimato, não incomoda... Não, mas aí entra a questão judicial, imagino, né? A questão do direito à privacidade e tal, né? Da violação do... Mas há umas pessoas com medo em São Paulo, muita gente não pede também ainda, uma grande parcela da população, sob o cuidado de isso consistir num verdadeiro controle de movimentação financeira. É também isso, né? Às vezes a pessoa gasta mais do que ela poderia. Exatamente, a pessoa gasta mais do que poderia, o governo está de olho, até que ponto isso não teria um convênio do governo do Estado de São Paulo com a Secretaria da Receita Federal numa movimentação financeira a mais do que a pessoa pode. Da mesma forma, quando condomínios de luxo, residências de luxo são assaltadas, e aí a gente vê no noticiário que levaram joias, dólares, euros, enfim, e ninguém vai à polícia porque não tem como mostrar, né, qual é a origem daquele dinheiro, né? Agora, na linha do que o professor Roque destacou, o governo brasileiro, a gente nota que, ao invés de investir numa tributação mais justa, que seria um imposto de renda com alíquotas progressivas, ele investe, por exemplo, na tributação da folha de salários, que é um tributo extremamente injusto, né? Porque mesmo a empresa não tendo lucro, pagando o salário, ela é obrigada a pagar. E hoje, a arrecadação da folha de salários, ela pode chegar até 30%. E recentemente, no final do ano passado para agora, ocorreu um aumento da alíquota da contribuição do seguro acidente de trabalho, o RAT, em função, SAT ou RAT, em função do fator acidentário ambiental trabalhista. Ou seja, quanto mais a empresa supostamente pratica ou quanto mais ocorrem acidentes trabalhistas dentro do ambiente da empresa, quanto maior o risco, maior a alíquota. E praticamente todas as atividades econômicas brasileiras, né, porque hoje eles são tributados assim, se a empresa ela tem um risco leve de acidente trabalhista, a alíquota é 1, podendo chegar a 3. Né? 70% das empresas, isso aproximado, ficavam com a alíquota de 1. Hoje esse número não chega a 20% das empresas. Sim. Ou seja, num único decreto, uma atividade se tornou extremamente arriscada. Né? E seguindo na esteira do professor Solon, isso leva ao prejuízo de empresas geradoras de empregos. Claro. Hoje, para a empresa, é melhor se mecanizar, se informatizar, do que dar emprego. E o país carece de emprego. Sem dúvida. Só que quanto mais emprego a empresa dá, mais ela paga tributo. Devia ser o contrário. Claro. Nós vamos para o intervalo e, para daqui a pouco, eu gostaria da opinião dos senhores sobre o seguinte tema. E a política adotada pelo governo federal, à época da grande crise econômica do ano passado, de redução de impostos por segmento de atividade. O ideal é uma redução linear ou essas mudanças pontuais privilegiando alguns segmentos, algumas atividades econômicas? E qual a opinião dos senhores a respeito de uma tributação mais forte do chamado imposto sobre as grandes fortunas? O que é uma grande fortuna? Intervalo, até já.